Vocês estão ouvindo o Zcast. Tô aqui de novo, talarico, não aturo, caminhando pelo mundo, muita achando esse rolê. Trava, tô na cena, destravando essa porra, muita grana no meu bolso. E tá começando mais um Zcast na bagaça. Quem fala, Bruno? Aqui quem fala é o Slow, hein? Hein? Opa, tá avisando. Pra deixar claro, duvidou, né? Tipo, aqui quem falou Slow, hein? Aqui quem falou é o Eugênio, cara, e a gente vai dar uma continuidade em uma das séries mais legais desse ano? Ou, bom, pelo menos não diferentes. Cara, desse a ano, gente né? ficou muito feliz com o resultado da primeira, né? Então, isso acabou abrindo portas pra gente e o nosso público aqui pedir pelas próximas. A gente fez um podcast que, infelizmente, vai ficar faltando, é claro, né? Porque pra falar de toda a sigla LGBT e sobre representatividade é muito difícil, mas a gente fez o possível, a gente conseguiu chamar um representante do G, um representante do L e um representante do T, não foi isso? É isso mesmo, a gente tá aqui com os convidados, que é o Jefferson e a Lorena do podcast Tá na Nuvem, e a Rosa Luz, né, do Instagram, modelo, música, mano, várias coisas ela faz, Aqui então a gente não tá, acompanha né? o arroba dela. Aqui a gente não tá, a gente tá gravando esse papo separado da conversa. Aqui nesse cast, Mas Tá tudo no post aí pra vocês seguirem a galera, mano, e é isso, cara, é difícil realmente a nossa agenda maluca, né, cara, mas a gente vai tentar tocar essa série aí, cara, toda a força aí que a gente puder. E pra você que é bissexual ou assexual, a gente até comenta por cima, infelizmente não deu pra trazer alguém, mas isso abre portas pro futuro, que nem o Slow falou, talvez a gente consiga fazer ano que vem ou no próximo, uma série mais complexa e com mais assuntos, eu acho que vai ser muito mais legal. Mas a gente conheceu muita gente bacana nesse cast, eu espero que vocês adorem, porque a gente gostou muito. Um adendo aqui que eu acho legal, vocês vão perceber que o áudio tá um pouco diferente. Na gravação a gente teve tem que fazer adaptações aqui, então ele não tá com... como sempre, ele tá um pouquinho diferente, mas a gente trabalhou aqui na edição pra ele ficar bacana, então escuta aí, curte o papo, que ficou show de bolas. Eu vou culpar isso aí no Slow. E você, Brunão? Eu também. Então ótimo. Então todo mundo concorda que foi problema do Slow não se comunicar direito. Pô, sacanagem de vocês, hein, cara. Bad bitches em Santa Maria. Então aqui a gente tá com o pessoal do podcast Tá na Nuvem. Olá! Olá, minha gente, sou Jefferson Salles, sou podcaster do Tá na Nuvem Podcast e tô aqui com vocês pra colaborar. Olá, que tal? Gente, eu sou a Lorena do podcast Tá na Nuvem, estou aqui pra colaborar com vocês, a gente conversar bastante e vamos ver no que vai dar. Nice, a gente também tá aqui com a Rosa Luz, que é música ativista e modelo. E aí, galera, salve, salve, muito feliz de estar aqui. Também faço umas criação de conteúdo na internet desde 2016, comecei fazendo vídeo e nos últimos tempos tenho colaborado com alguns podcasts, então muito massa estar gravando com vocês. Acho todo um mistério esse rolê de não ver o rosto de vocês. E é isso, também faço uns rolês de rap, uns sons, então acho muito massa tá, tipo, explorando aqui a linguagem da voz mesmo, do audiovisual e também do podcast, né, enquanto linguagem. Bora conversar. Show, é isso aí que vocês ouviram, hein? Inclusive, o som da Rosa vai estar tocando aí pelo podcast. E é claro, vocês sabem muito bem que lá no Instagram e também no post vão ter os arrobas todos pra vocês seguirem essa galera. E é isso, cara, a gente vai dar seguimento aí à nossa série. Agora falando sobre representatividade LGBT, claro que a gente não conseguiu todos os representantes que a gente queria, né? Mas dentro do que a gente tem, vamos torcer pra conseguir conversar o máximo possível, cara. A primeira coisa que eu queria falar é exatamente isso. Eu queria chamar essa questão do que nós, héteros, vemos, né? Porque dentro da representatividade, pelo menos em Hollywood, assim, o que a gente vê muito é série, né? Filmes eu acho que não tem sido tão forte quanto deveria, mas eu lembro, pelo menos, e eu sei que eu discuti com os meninos, a gente também lembrou, uma das séries que mais trouxe essa parada forte pra gente foi Sense8. Outra que trouxe, não tão focado nisso, mas também foi Euphoria, que são séries muito boas as duas. E a primeira pergunta que eu queria trazer e discutir com vocês é, essas séries, que pelo menos essas duas que eu citei e outras que entram dentro do leque, a gente tá aprendendo direito? Ou essa informação que chega pra galera hétero, pro público pop em geral, especialmente público pop que é doente, né? A gente tem que lembrar que existe muito machismo dentro, existe muita LGBT-fobia, rola essa parada, tá ligado? Então, tipo, a gente tá recebendo a informação certa? Ou quem faz parte do grupo não tá se sentindo bem representado por essas mensagens? Assim, gente, os exemplos que tu citou, por exemplo, Sense8 e Euphoria, ele tem representações LGBT, mas como vocês falaram, não é o foco, né? Em parte não, a maioria dos LGBTs que são retratados são mulheres lésbicas e pessoas trans, né? Assim, tem coisas que estão certas. Por exemplo, o caso da transfobia, como também tem casos de pessoas que buscam a validação de pessoas trans, né? Que buscam também a validação de casais lésbicos com pessoas trans, que, como é que eu posso
dizer? Elas buscam tratar uma linha do que é aceitável ou não. Não sei se vocês perceberam, mas tanto em Sense8 como em Euforia, as mulheres trans que elas são representadas, elas têm uma passabilidade. Elas têm saquei. Tu entende? Aquela estereótipo de corpo feminino, elas têm essa passabilidade. Tanto é que eu acredito que seja por isso que não seja tanto o foco da série, entendeu? Que seria mais fácil aos olhos do hétero aceitar aquilo. Isso, seria mais fácil aos olhos. Amiga? Isso, Inclusive, muito tem diferente pessoas trans que não necessariamente fizeram intervenções no corpo, né? Entendi. Justamente. Então, o que eu acho mais interessante dessas duas séries é pensar a questão da cisgeneridade. Porque eu acho que as duas séries trazem, tipo, essa questão da diferença entre identidade de gênero e orientação sexual. Porque trata muito sobre essa questão, né? De mulheres trans que se sentem atraídas pelo feminino, por corpos femininos, seja mulheres cis ou mulheres trans, né? Tem sempre essa trama. E eu acho que isso é importante para as pessoas cisgêneras entenderem, sabe? Não vou nem dizer que é pessoas heterossexuais, porque existem mulheres trans e homens trans que se identificam como pessoas héteros, né? Porque existem pessoas trans que estão nesse espectro do binarismo e pessoas trans que se identificam no espectro do não binário, né? Tipo, as identidades não binárias, algumas travestis. Então, o que eu acho interessante nessas duas séries é essa questão da faltar cisgeneridade também, às vezes, como um objeto, mesmo que seja de forma subjetiva, sabe? Não é o foco mesmo, como a Lorena falou, né? A questão da transgeneridade, da pauta LGBT. Mas às vezes eu acho que é legal pautar nessas narrativas quando não é o foco também, porque às vezes muito da nossa luta é sobre humanidade, né? Dos corpos trans. Então, quando a gente se vê pautada nessas narrativas, eu acho interessante, assim. Mas quer dizer que ainda é muito faltoso, certo? Tipo, o que a gente tá recebendo como hétero, tipo, não é o suficiente mesmo. Eu acredito que não. Eu acho que essas duas séries eu gosto muito, me sinto identificada, gosto que tem pessoas trans participando, tipo, na parte de trás também, tipo, no caso do Sense8, né? Dirigindo e tal. E eu acho que isso é muito importante, a gente tá não só na frente das câmeras, mas também atrás, e eu acho que ainda falta pessoas estando atrás das câmeras, sabe? Estudando, tipo, todas as partes de produção de um filme, sabe? E tendo esse tipo de acesso. Sabe o que eu lembrei agora? Que a galera sempre fala isso, eu quero ver na tela, eu quero ser representado e etc. Só que tem muito essa parada, tipo, do por trás também, né? A galera tá lutando muito com o Oscar, que a gente tava cobrindo, por exemplo, a comemoração que é ter duas diretoras mulheres, por exemplo, enfim. E eu lembrei daquele filme que eu adorei o quadrinho quando eu li, gostei muito, e aí eu fui ver o filme, foi muito criticado, apesar de ter sido um filme que fez um burburinho grande e tal na época, que foi Azul, a Cor Mais Quente, não sei se vocês assistiram, que o diretor é meio bizarro, enfim, você via vídeos, por exemplo, de lésbicas falando assim, cara, não faz sentido nenhum o que esse cara tá fazendo, ele tá, tipo, sexualizando o extremo, e talvez vocês acham que por ser primeiro, né, qual foi a visão em relação ao filme que vocês tiveram, e vocês acham que por ser um homem hétero e bizarro ainda por cima, dirigindo, vocês acham que tem uma influência nisso? Entra nisso que a Rosa falou de quem tá atrás da câmera, né? Exato. Pra quem não é atualizado, o que acontecia nas gravações de Azul é a Cor Mais Quente? Esse é um filme de duas mulheres lésbicas, né? E no filme tem muita cena de sexo, de coisas explícitas, literalmente. E o diretor, ele se usava disso pra assediar as atrizes. Tanto é que elas não gostam nem de ser lembradas que participaram do filme. Elas chegaram a chorar em entrevistas, porque o diretor obrigava elas a fazerem cenas de sexo onde elas não se sentiam confortáveis, e eles ficavam atrás das câmeras, sexualizando mesmo o corpo delas, sem o mínimo de profissionalismo, né? Então, o que isso acontece? É uma coisa que a gente já vê diariamente, que é a questão da hipersexualização de mulheres lésbicas, né? Eu não sei vocês, mas eu já, infelizmente, tô acostumada a estar em lugares com mulheres e coisas do tipo, aí veio um homem e veio dizer, olha, vamos nós três, nossa, beija aí pra eu ver. Isso é muito falado. Não é história, gente, realmente acontece, infelizmente. Inclusive o Jefferson tava comigo em festas assim, que eu preferi ir embora. E aí, assim, amiga, eu acho que o que me cabe é falar da infraestrutura, né? E eu trago mesmo esse conceito de infraestrutura mesmo bem marxista, no sentido de que sobre nossos corpos LGBT só a gente consegue falar sobre, né? Porque é o tempo que eu digo isso, é o tempo que eu me preocupo de quando a gente afasta as pessoas hétero que de fato queiram aprender, não só nos exotizar. Eu acho que a nossa pauta, os nossos corpos, as nossas manifestações ainda são tidas como uma coisa muito exótica. Não vou closar aqui meu conteúdo ou meu filme, etc. Eu vou fazer aqui minha parte, eu vou criar aqui a cota.
O que eu consigo perceber na infraestrutura dessas produções ainda é algo muito nesse sentido. Sabe? Não tem um olhar tão sensível e tão aprofundado do que de fato nós passamos. Então, quando eu falo de Pose, pra mim, ele de fato é um marco. Eu chego muitas vezes a me emocionar assistindo, porque parte da equipe, do roteiro, dos atores, sabe, de tudo ali tem corpos LGBTs participando. E quando a gente emerge aí na biografia de quem são aqueles atores, aquelas atrizes maravilhosas, aquelas pessoas todas, roteiristas, a gente vai percebendo que o olhar, a ótica, a estética é muito diferente. Então a infraestrutura, ela é sim cis, uma infraestrutura sim machista, né? Ela tem a heteronormatividade que olha pra gente com muito prazer, aí quando olha pros corpos e as manifestações LGBTs é com esse olhar realmente de desejo, né? Então, o que eu acho mais interessante atualmente é que eu sinto que as pessoas estão discutindo um pouco mais de representatividade, mas eu acho que ainda falta discutir proporcionalidade. Então, eu me identifiquei muito quando a Lorena e o Jefferson colocaram todas as questões que eles falaram há pouco tempo atrás, porque eu me identifico, com todas essas questões. Eu gostei muito de ter assistido Pose, por exemplo, que eu acho que tinha muitas visões plurais construindo, aquelas narrativas, e eu sou uma mulher trans, negra, da periferia do Distrito Federal, então eu me identifiquei bastante com aquelas narrativas, mesmo que estavam falando, sei lá, de uma série nos anos 90 nos Estados Unidos. Eu acho que é importante a gente olhar cada uma das séries como uma obra de arte mesmo, independente de quem tá dirigindo e quem tá produzindo, e eu acho que, sei lá, é possível, na minha opinião, que existam, séries que sejam dirigidas por pessoas brancas, mas que tenham algum certo tipo de cuidado, desde que, exista, sei lá, pluralidade no processo de construção de roteiro, sabe? Que existam pessoas negras contribuindo nesse processo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que depende da produção mesmo. Então, acho que tem que olhar cada produção com um olhar mesmo, escutar o que as pessoas que participaram dessas produções têm pra dizer, sabe? Porque nem sempre a realidade é assim, sabe? Às vezes me perco no meio dessa estrada, mas a rima prevalece aqui nessa levada. Sou humano e hoje a travesti que te destrava. Podia estraçalhar, mas eles me querem enjaulada. A cada passo, 3 olhares querem o meu fim. Eu tava participando de uma gravação de uma série Totes da HBO. Fiz lá uma participação no último episódio, 3 segundos. Pô, 3 segundos na HBO? A série contava a história de uma pessoa trans de classe média que sai do interior de São Paulo e se muda pro centro de São Paulo em busca de melhores condições de vida. Então eu me identificava com a narrativa, não por ser de classe média, porque eu venho de contexto periférico, mas porque eu morava em São Paulo de 2018 a 2020, por exemplo. Sou uma pessoa trans que fiz esse corre. Mas eu senti que às vezes a série objetificava alguns processos, não tanto na narrativa, mas no dia da gravação, por exemplo, tinha muitas pessoas trans mega incomodadas lá, porque tinham pessoas trans fazendo, sei lá, ponta na série, 10 horas gravando, R$150, enquanto, sei lá, a protagonista nem era uma pessoa trans e tava lá retratando, a nossa narrativa, sabe? Então, às vezes é isso que me cansa. E nessa gravação, por exemplo, eu passei por uma transfobia. A pessoa que estava responsável pelo meu contrato me tratou no masculino. Então, saí de lá me sentindo um lixo e ainda não pude nem falar sobre, porque, sei lá, tava no contrato que eu não podia falar sobre. Mas, enfim, depois que saiu a série, eu só, decidi falar sobre, mesmo que isso dê alguma treta, porque eu acho que é importante a gente discutir sobre isso em todos os sentidos, sabe? Porque é isso, acho que falta proporcionalidade mesmo, pessoas trans ocupando esses lugares, dirigindo, sabe? E não só uma, mas várias, porque, não só pessoas trans, mas pessoas LGBTs no geral, né? Porque somos várias, com vários pontos de vista e realidades. Engraçado, você falou isso dentro de um contexto de uma série que, teoricamente, era pra fazer uma representação, né? Você sofreu transfobia, desvalorização, né? Do trabalho. Eu acho que é o bagulho que o Jefferson falou, né, mano? De infraestrutura. Não adianta você fazer uma série com essa temática, por exemplo, se a gente que assiste série, por exemplo, assiste filme, a gente não tem noção, por exemplo, do por trás, igual a Rosa falou, né, velho? Porque, mano, tem gente trabalhando ali, tá ligado? Tem uma galera ali e não adianta você fazer, não, vou botar uma bandeira maravilhosa pra TV, sendo que nos bastidores não existe esse cuidado, tá ligado? Sendo que parte da minha equipe é transfóbica ou algo assim, exato. Mano... Eu acho que ainda tem muito caminho pela frente, sabe? Porque não adianta, às vezes, o diretor ou o roteirista, saber das coisas, se às vezes o técnico de som não souber, sabe? Quando a gente tá pensando em gravação de série, a gente tá pensando em equipes de muitas pessoas, né? Então acho que é importante ter essa instrumentalização também no mercado de trabalho, né? Pra que, todas as equipes tenham capacidade pra, sei lá, lidar com todos os corpos quando
Exato. pretendem falar sobre essas narrativas. Eu vi na página da Antra uma publicação que eles tinham feito sobre... Eles deram inúmeros filmes que a pauta do filme falava sobre pessoas trans, mas os atores, eles não eram pessoas trans. Eles entraram dentro de um personagem pra interpretar pessoas trans, né? Que, caso alguém não saiba, isso também é considerado transfobia. E assim, e é isso que a gente vive hoje em dia, o mundo do capital. Eles fazem filmes assim porque atrai views, atrai dinheiro. Ele atrai também nossa atenção, porque a gente quer se sentir representado, a gente quer ver. Por exemplo, tem uma série na Netflix que ela é bem antiga e foi regravada agora. O nome dela é As Crônicas de São Francisco. Eu nunca vi nenhuma crítica dela, nem nada do tipo, mas eu assisti porque eu me apaixonei, acreditem, eu me apaixonei pelo personagem do Elliot Page. Aí eu comecei a assistir aquela série porque eu gostei do personagem, me identifiquei e fui assistindo por eu me sentir, sabe, acolhida. Mas a gente nunca vê o que tem por trás disso, o que o capital quer disso, que eles realmente só quer nosso view, só quer nosso pink money, entende? Pode crer. Tem uma parada que eu fiquei pensando agora, tipo, tem um filme que a gente gostou bastante, não vou lembrar o nome nem fudendo, mas é daquele cara que ganhou o Oscar, inclusive, de melhor ator, que ele faz uma trans, né, se não me engano. Era o Dinamarquesa. Isso, muito obrigado. Ele ganhou o Oscar, tipo, porra, o cara atuou pra cacete e tal, foi um filme mega emocionante. Eu lembro quando eu assisti com o GG, a gente teve várias discussões pela nossa perspectiva, né, tipo, do que seria aquilo e experimentar aquela transformação, pelo menos o filme passa de maneira que eu achei interessante. Só que aí a gente tá pegando um ator, ele tá representando uma parada que ele não viveu de fato, ele é cis e tal, tipo, fica essa parada confusa, mas aí eu pensei em alguma coisa, tipo, alguém pode estar ouvindo o papo e falar assim, tá, beleza, mas e se fosse o contrário? O cara, tipo, pegar uma pessoa que é trans, por exemplo, pra representar um cis, isso seria um problema? Eu acho que de um lado a gente tem, sei lá, a questão artística, né, e eu acredito que, ainda mais falando enquanto artista, que qualquer ator pode interpretar qualquer personagem, né, só que também, por outro lado, eu acho que o problema é quando a gente, tipo, entra nessa problemática que a Lorena mesmo trouxe, sabe, de pessoas cis que às vezes interpretam pessoas trans em um contexto onde pessoas trans, por exemplo, poderiam ser contratadas pra interpretarem a própria realidade delas mesmas, saca? Ainda mais num contexto tipo o Brasil, por exemplo. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis. Nossa expectativa de vida é 35 anos, em comparação a pessoas cisgêneros, é cerca de 75, saca? 90% das mulheres trans estão na prostituição, como a própria Antra já trouxe esses dados, porque a gente não consegue inserção no mercado de trabalho. E existem muitas artistas trans e homens trans, pessoas não binárias, que são, tipo, atores e atrizes, sabe? E essas pessoas poderiam, tipo, ser contratadas, por exemplo, nessas narrativas. Tipo, não tem a oportunidade e aí você não vê o cara... É muito fácil um cara que tem muita oportunidade ser um grande ator. Justamente. Né? Inclusive, tem um nome pra isso, né? Que é transfake, que é mais ou menos conectado com a lógica do blackface, que era quando antigamente pessoas brancas interpretavam pessoas negras em narrativas, se pintando, né? Com tintas e coisas do tipo. Então, sei lá, essa questão da garota dinamarquesa, por exemplo, é bem problemática, na minha opinião. Foi um dos primeiros vídeos que eu gravei na internet em 2016, falando sobre como eu achava aquela narrativa estereotipada, saca? A questão de construção de feminilidade, todas aquelas coisas, tipo, quando a personagem ali, se não me falha a memória, ela começa a se comparar, né, com a mulher cis e imitar os gestos dela, tipo, aquilo pra mim eu acho muito mais violento do que ver, sei lá, um horror, tipo, Dem, né? Caralho, sério? Mas por que isso é tão violento assim? Porque eu acredito que, sei lá, a feminilidade na minha existência e na minha identidade, ela é algo inerente, sabe? Tipo, ela faz parte de mim desde quando eu nasci, e a sociedade não precisou copiar todo... de alguém, né? Tipo, justamente, saca? Tipo, eu precisei, na real, aceitar isso que fazia parte de mim, e a sociedade o tempo todo quis, tipo, podar, saca? Caralho, isso que eu tava falando sobre a gente aprender errado, olha que pesado. E aí eu acho que é tudo muito subjetivo, saca? Porque, sei lá, por outro lado, tem uma série que eu gosto muito, que é britânica, que se chama Hit and Miss. E a Chloe Sevigny, que é uma atriz que eu gosto muito, ela é uma mulher cis, ela interpreta uma mulher trans nessa narrativa. Eu lembro que eu assisti essa série quando eu era adolescente, tipo, só tem uma temporada, uma vibe bem britânica mesmo, recomendo muito, e me senti muito identificada. E por outro lado, era uma pessoa cis interpretando uma mulher trans, saca? Então por isso que eu acredito que a gente tem que olhar, tipo... com cuidado, né? Tipo, como uma obra de arte mesmo, entender o que os artistas quiseram passar e tal. E, enfim, gosto muito das novas narrativas, tipo Euforia, como vocês falaram também. O personagem trans lá também, acho ela muito da hora. E pra fechar, acho que nessa parte do audiovisual, assim, tem o Ryan Murphy também, né? Que é um cara produtor aí, que diretor também, que pega as séries, o conteúdo que ele cria e abre bem, né? Abre bem esse leque pro público LGBT em geral. Ele é um homem gay, né? É isso, e ele tem essa equipe também que é
autoral, assim, ele não abre mão de colocar os temas, né? Por os temas que ele tem interesse. É mais ou menos nessa onda aí que a gente tem do Jordan Peele, por exemplo, que é um cara que falou, eu não vou botar nenhum branco de protagonista no meu filme, e o Ryan Murphy falou, que não exotiza. Exato. É isso, desculpa eu tá cortando, mas é justamente pra casar com sua fala. Não exotiza a nossa vivência. Exato. Ele naturaliza a nossa existência, porque no dia a dia nós somos como qualquer outro tipo de pessoa, com nossos problemas, etc. Mas assim, eu noto que por exemplo, quando eu me assumi gay, né, lá no meu trabalho, etc, no meu dia, nos meus espaços, às vezes as pessoas me tratavam com tanto medo e ao mesmo tempo, sabe, com muito exotismo. Acho que muito mais isso pra mim, e é porque eu tô dentro de uma condição de ser um homem gay cis, ser fenotipicamente branco, como diz a Lumena. É isso, apesar de estar dentro de uma zona de privilégios, imagino pra condição de uma pessoa trans. Esse exotismo, essa barreira de, tipo, todo mundo da firma ser convidado pra um batizado, pra um aniversário, etc, e eu não ser. Então, assim, é muito nessa perspectiva. Então eu penso que o Ryan, ele é muito feliz com esse olhar que ele traz o olhar mesmo da vivência e naturaliza a nossa experiência como pessoa. Porque a gente tem que pagar conta, apesar das dores, etc. A gente precisa conviver nesse mundo doido, né? E é justamente as críticas que você ouve em cima das obras do Ryan Murphy, é do público hétero, que se incomoda com essa naturalização. Como pode? Como pode? Parece uma vida real. Que loucura. É uma palhaçada. Eu sou muito fã do Ryan Murphy, porque eu acho que ele trabalha, tipo, várias linguagens, e eu acho muito massa a visão de negócios que ele tem, saca? Glee, por exemplo, é uma série que eu não gosto tanto, mas eu acho que tem um público específico, um nicho, a galera adolescente às vezes gosta muito, galera de musical, agora outras séries tipo American Horror Story eu já gosto muito mais, e eu acho que ele sempre traz de forma subjetiva essas questões de LGBT e também outras questões, né, tipo, eu acho muito massa a forma que ele trata, tipo, a pluralidade de todas essas questões de forma interseccional mesmo, né, tipo, ele cruza várias narrativas. Gosto muito de American Crime Story também, né, que é o spin-off de American Horror Story. Nossa, isso é bom pra caramba. Tipo, a primeira temporada é muito focada em questões raciais, com a história do O.J. Simpson, e eu sou muito fã de narrativas que brincam, sei lá, com ficção e realidade. Eu brinco muito com isso enquanto criadora de conteúdo, sabe? E eu gosto muito da forma que ele traz isso na primeira temporada, e na segunda ele já traz uma pauta mais LGBT, por exemplo, contando a história de Versace, né, o assassinato da gay lá da moda e pá. E é muito isso, tipo, eu gosto muito. Eu vi agora The Politician também, que ainda não assisti. Ele já entra muito nesse universo da ciência política e eu acho que vale muito a pena. E também tem The Wretched, com Sarah Paulson, que também é uma série que entra muito nessa questão das narrativas de terror psicológico, saca? Ele é um ótimo roteirista. E pensar a questão de moral e ética, saca? É bom mesmo. E é isso bem que vocês falaram. Eu acho que o maior acerto dele é ser plural nas ideias, mostrar que a galera, tipo, tá aí pra fazer todo tipo de trabalho, né? A gente vê recentemente agora também uma crítica, só pra linkar, assim, essas críticas de Hollywood, né? De produção. A gente viu lá o Anthony Mack agora que tá fazendo Falcão Soldado Invernal, ele tava comentando, né, cara? Pô, a Marvel, a Disney tem esse erro ainda, de só chamar produtores, diretores, roteiristas negros quando a série ou o filme é sobre negros, né? Você só sabe falar disso porque você é isso, ponto final, né? Tipo, exato. Então o Ryan Murphy, ele mostra que é mais do que isso, ele quebra essa barreira pra gente, né? E na missão, meu companheiro falou assim, amigo, teu jeito tá errado. Porque eu não quero andar contigo na rua desse jeito. Tu tem que treinar como é um jeito de homem. E eu queria tanto ser um missionário que eu ficava assim, aí eu, amigo, tá bom. Aí ele filmava, aí eu via, aí eu ficava com vergonha. Aí eu dizia, tanto que até hoje eu tenho um receio de me ver, sabe? Que eu sempre acho aquele trauma de ele gravar, vai amigo, vai, coça assim, coça aqui, não sei o que, não tá bom. De novo eu ficava. Eu queria aproveitar uma coisinha que o Jefferson levantou aí pra falar de uma coisa que é complicada, mas na cultura pop a gente vê muito, e eu queria saber a opinião de quem tá dentro, que é... Existe mesmo esse preciosismo, certo? Tipo, preciosismo não, mas essa aceitação muito maior da letra G dentro da sigla, certo? Pelo menos eu sinto isso, eu queria saber se vocês concordam, se é isso mesmo. E aí, se e realmente existe uma aceitação maior do gay, é porque o machismo, ele defende o lado gay, tipo assim, pelo menos o homem tem direito de fazer o que quiser? Ou é porque ele defende, tipo assim, a mulher tem que ser sexualizada, por isso que não pode
de existir o L, tá ligado? Ou é porque... Caralho. Entendeu? Eu quero entender essa parada. Entendi. Porque dentro da cultura pop, o que eu vejo? O máximo que eu vejo é um herói gay. É isso aí. Isso que eu ia falar agora. Você pega os últimos quadrinhos que tentam abordar o tema, a gente só vê homens gays. Eles abraçam, né? Então... ainda, né? O resto não. Pois é assim, aceito até onde ele aceita os ditames sociais, até onde ele é dócil, é o que a gente chama, até onde é chaveirinho de hétero. As gays afeminadas, elas já não são aceitas, né? As gays não padronizadas, elas já não são aceitas, né? Então, assim, existem condicionantes, a sociedade, ela condiciona, né? Então, assim, logicamente, gay branco, cis, está dentro de uma condição ali de padronização mesmo, que não é malhado, barbado, que não se comporta como, entre aspas, homem, fala entre aspas como homem, e que faz a sua performance sexual não às vistas, mas sim como tenta também nos dizer, você pode ser, mas não quero ver, né? Ficar bem distante, né? Os nossos namorados com quem a gente se relaciona, etc., ficando distante, ou seja, a gente tem que ser dócil. Se a gente for dócil, domesticado, calado e não falar nada, até se comportar e ter jeito de homem, tudo bem, mas fora disso já, tem alguma coisa errada. A não ser que seja para, tipo, comédia, né? Colocar... Claro, como sátira tem um monte. Vem essa estereotipagem absurda da TV brasileira, né? Ontem mesmo eu tava conversando com um amigo sobre isso, como agora mesmo a gente tá vendo personagens gays e a gente sempre também, quando colocada a bicha afeminada, ela é colocada numa condição de fofoqueiro e etc. Não que a gente não seja, né? Bem desse sentido, se você for dócil, ficar calado, quietinho na sua, beleza. Mas se não for, aí começa o problema. E aí vem uma questão que dentro da própria letra G nós temos subdivisões e classificações, e é extremamente tóxico também. Porque é fácil pro hétero só entender o G como uma coisa só, né? E então, beleza. O cara... não exatamente, isso que é injusto, porque você acaba, eu acho que dentro da representatividade tem esse perigo muito grande, né? De você, quando você finalmente aceita uma faceta da coisa, você pinta que é só daquele jeito. E é isso que eu acho que o Jefferson vai falar agora, né? Que não é assim. Ideia, tem gays que são homofóbicos. Pois é. Tem gays super transfóbicos. Tem gays que são extremamente lesbianfóbicos e LGBTQ-fóbicos, sabe? Que não aceitam as outras letras. Isso é muito louco, bicho. Isso é bizarro. Mas vocês sabem por quê? Eu chutaria por quê que vocês acham por causa da sociedade, né, pô? Amigos, condicionantes que essas pessoas aceitam pra serem aceitas, pra se sentirem aceitas, né? Esse delírio da cisgenaridade, essa colonização, e eu já trago muito pra um olhar muito particular meu, particular no sentido de como eu enxergo, mas baseado em vários outros olhares, claro. Sou historiador. E uma das coisas que eu debato é, inclusive, em cima dessa colonização que ainda hoje acontece com a gente. Nós somos colonizadores. E quando a gente vê o outro, o nosso olhar é treinado para colonizar ele também. Tanto que, assim, uma das coisas que eu queria aproveitar a oportunidade para dizer é que a cisgenaridade, ela é uma criação colonial, que os indígenas aqui nas Américas, como em outras partes do mundo, para vocês terem ideia, os tupinambás aqui do Brasil, eles tinham 5 gêneros diferentes antes da colonização portuguesa. Né? E fora as performances de sexualidade. E são livres. A colonização foi que trouxe essa porcaria de cisgenaridade. Verdade. Com essa questão quem não trouxe nada bom, a gente sabe, né? Aí que eu quero entender mais, tipo, porque aí, beleza, a gente conversou sobre o ponto de vista do gay, como ele comentou, tipo, porra, não é todo mundo que aceita, certo? É uma pequena fatia nossa que aceita. Agora, a lésbica e a trans podem falar, isso não existe nem numa pequena parcela pra vocês, certo? Sim, eu acho que são processos. Por exemplo, nos anos 90 ainda era, sei lá, considerado doença você ser uma pessoa homossexual, segundo a Organização Mundial da Saúde. E lá nos anos 90 isso deixou de ser doença, né? Nossa, ontem, né, na história. E, tipo, pessoas trans deixaram de ser consideradas doentes pela Organização Mundial da Saúde em 2018. Cara, então é ainda um processo muito recente, saca? E eu acho que a gente ainda tem muito caminho pela frente, porque isso foi só o primeiro passo, deixar de ser considerado uma doença, você ser uma pessoa trans, sabe? Pensar a despatologização das identidades trans, pra que a gente possa ter uma existência mais digna, sabe? Mas ainda tem outros passos. Eu acho que a questão cultural é um desses passos. E não adianta nada ter a despatologização se a transfobia ainda tá acontecendo, se a gente ainda tá morrendo, se a gente ainda não tá ocupando lugares no mercado de trabalho, saca?
Eu acho que essa é a grande problemática, mas acho que isso também é uma questão política, e eu acho que tudo isso reflete, sabe? Então, na minha perspectiva, às vezes é como uma escada. Era muito marginalizado falar de homens gays e mulheres lésbicas há um tempo atrás. Hoje em dia, eu acho que já tem mais abertura pra falar sobre isso em comparação às identidades trans. E eu acho que é isso, essa lógica de escadas, porque quem tá pautando, por exemplo, a questão da intersexualidade, sabe? Pessoas intersexuais, sabe? Então, tipo, elas são ainda mais marginalizadas. Então, a sigla LGBT parece sempre que tá fazendo uma oposição binarista ao homem hétero cis-normativo. Uma batalha, né? Pode crer. Entendi. Às vezes eu fico sonhando com o momento em que, sei lá, daqui a uns 200 anos as pessoas vão estar ouvindo esse podcast e vão estar questionando também até que ponto essa lógica binarista faz sentido, sabe? Pode crer. Das pessoas que iam participar com a gente hoje, infelizmente por problema de saúde não pôde, era a Joji, né, do podcast Bicha Nerd. Ela é trans, não binária, assexual. E eu tava batendo um papo, né, pra tentar combinar o cast e tal, e eu vi um vídeo que ela lançou sobre preconceito que ela sofre com a galera LGBT, sabe? Tipo, por ser assexual, né? Nem questão. Mas a verdade é essa, a gente fala LGBT. Se a gente fala LGBT, a gente já tá jogando um monte de gente pra fora. Só isso, só. Isso é verdade. Só de falar isso. Ela fala que as pessoas questionam o tempo inteiro. Não é possível que você não faz sexo, não é possível, sabe? Tipo, para de questionar a sexualidade da pessoa, para de colonizar, né? Por minha vida, filha da... Justamente, até porque a gente tem nossas relações já pensando com essa finalidade do sexo e daquele prazer carnal, né? Porque, assim, na nossa cabeça, da gente que somos pessoas cis, binárias, que veem o sexo como uma coisa, assim, imprescindível, a gente não pode viver sem isso, entende? E a gente sempre precisa daquilo pra poder viver. E quando uma pessoa assexual chega pra romper com isso, dizendo que isso não é tão necessário, a gente fica espantado, né? E aí quer fazer o quê? Quer projetar a nossa vida na outra pessoa, que é o problema que toda a comunidade LGBT sofre. Justamente. Que loucura. Acho que da mesma forma que tem muita gente que tem dificuldade de entender também pessoas bissexuais, por exemplo, como se uma pessoa não pudesse, sei lá, ter um gosto plural, né? Tipo, que eu acho que também é uma visão colonizadora, né? Sim. Cara, deixa eu te contar uma coisa. Eu me entendo como uma mulher, sou uma mulher negra, me entendo como uma pessoa pansexual. Mas já teve pessoas que chegaram pra mim e disseram: pansexual o quê? Você é bissexual. Não sei o que lá das ideias. Você é bi. A ideia que as pessoas têm de relações hoje em dia é muito ligada a gênero. O que você tem entre as pernas, né? Quando você faz essa ideia de gênero, você tá se relacionando com a parte íntima da pessoa, com a genitália. E não é isso. A gente é pansexual, a gente já tem uma ideia, assim, de gênero totalmente longe da ideia de binariedade. Aí quando a pessoa joga pra gente, tu é bissexual, eu, dá licença. Para de querer falar que eu sou, né? Eu acho que todos nós, em algum grau, sempre chegamos nesse momento que a gente questiona, de certa forma, tipo, né, a nossa sexualidade. Eu passei por isso em vários momentos e também na questão de identidade, né? Então até transcender um pouco mais essa questão de sexualidade. E foram vários processos. E eu lembro que um momento, quando eu transicionei, eu me perguntei, tipo, será que eu me relacionaria com homens de buceta? Ou com mulheres? Sabe? Eu tentei entender esses processos, porque eu comecei ficando com garotas, depois fui ficando com caras. Foram vários processos. E eu percebi que o que eu me sentia, por exemplo, atraída enquanto indivíduo era pelo masculino, não necessariamente por um pau ou por uma buceta. E isso é algo muito particular meu, né? Tipo, eu acredito que é muito subjetivo. E falando da minha perspectiva em específica, eu percebo que existe muita hipersexualização, né, de negros. Muitos caras se sentem atraídos, muitas minas e tal, e às vezes as pessoas não sabem como lidar com esses sentimentos, por conta de todas essas questões, né, que são bem complexas, que a gente tá debatendo agora, né? Mas eu acho que essa parada de se questionar que é tão importante, eu acho que tanta gente tem medo de fazer. E seria, pra você que tá ouvindo e quer entender mais, o primeiro passo interessante é esse, você realmente sentar e pensar pra você mesmo. Essa questão que a Rosa colocou é muito importante. E aí, sobre a parada da bissexualidade que a gente conversou aqui rápido, eu também só quero terminar esse ponto falando disso. Eu vi uma análise que fala que, pelo menos na cultura pop, bissexualidade é par a par com lesbianismo, tá ligado? A fita é o quê? É pra homem hétero achar gostoso. Então é por isso, por exemplo, que a gente tem as vilãs do Batman todas bissexuais. Você já notou isso? Tipo, a Arlequina era venenosa, a mulher gato. Por quê? Porque todas elas são sexys e todas elas ficam com mulher. Não é porque eles estão querendo desenvolver a cabeça ou a personalidade de um personagem bi. É porque eles estão falando. A gente sabe que quem lê isso aqui é homem, cis, hétero, que tá em casa se masturbando, e eles querem ver mulher se beijando. Então vamos fazer essa fita, tá ligado? E, tipo, eu fiquei muito chateado. fiquei muito chateado quando eu vi essa fita. Eu amo o relacionamento
da Arlequina com a Era Venenosa. Eu fiquei super chateado, falei, que bosta, cara. E isso é muito impactante pra gente, cara, porque a gente é criado pra não ver essas coisas, sabe? Pra não reparar nisso. Então quando a gente começa a estudar, começa a ouvir, começa a perceber, a gente fica chocado, cara. O quê? Caralho, eu... 10 anos atrás, na própria universidade onde a gente estudava, a gente via essas próprias rodas de conversa, diálogo diferente do que é hoje. Hoje tá muito mais aberto, é muito mais presente, né? Então a gente aprende mais, a gente consegue ter mais acesso à informação. Internet, o mundão tá aí, né, cara? Não dá pra ficar parado nisso, né? Perdendo tempo. Então a gente quer aprender, quer desenvolver e é necessário, né, cara? O que acontece muito hoje é da gente viver em função de pessoas héteras, né? O que o Jefferson falou, de ser chaveirinho, de pessoas héteros sexualizarem nossos corpos. Tanto é que a maior parte dos pornôs que são produzidos hoje em dia, pornôs LGBT, são consumidos por pessoas héteras. Não é chocante nem um pouquinho. E eu acho que isso é uma questão muito contraditória, porque, por exemplo, eu faço polidense há alguns anos, e toda vez que eu me coloco, enquanto meu corpo mesmo, de uma maneira empoderada, eu sinto que existe esse incômodo das pessoas que me seguem, por exemplo, a galera que tem uma visão puritana em relação a eu estar bem piranha, balançando a minha raba e fazendo polidense, e não num contexto de marginalidade, chorando, falando quanto que é difícil a minha vida. E, tipo, eu percebo, até me perdi aqui no processo, no que eu queria dizer. Tamanho absurdo, né? A situação. Por outro lado, a galera quando tá consumindo pornografia trans o tempo inteiro, saca? Se você digitar travesti negra no Google, não vai aparecer histórias positivas, vai aparecer pornografia, sacou? E é o tempo todo entendi. Assim que a sociedade tá me lendo, saca? Me conectando, tipo, nessa questão da sexualidade. E é isso, assim, consumindo essa pornografia, né? Tem um estudo que fala que o Brasil é o país que mais consome pornografia trans e ao mesmo tempo é o que mais mata. Que mais mata, então... Puta que Caralho. Isso que eu ia falar agora, tem um dado aqui que eu peguei, que o Brasil foi pelo 10º ano consecutivo o país que mais assassinou travestis e transexuais no mundo, e é também o país que mais consome pornografia com pessoas trans. Estamos de parabéns. Acabei de ver o dado aqui. White bitch in the street are looking at me, so jealous of this Brazilian travesti, cause I don't need to speak English. Eu queria mudar a engrenagem total da conversa e cair mais pra parte profissional de vocês, especificamente produção de conteúdo. Dentro desse cenário terrível que a gente tá pintando aqui, o que fez vocês decidirem criar conteúdo, assim, pro pessoal do podcast, o pessoal da música? Qual que vocês olharam o atual cenário e falaram assim, bicho, eu preciso fazer? Ou foi uma coisa, tipo, mais desconectada do cenário? Assim, é uma coisa que eu gosto, eu vou fazer independente do que eu vou encontrar pela frente. Como que foi a experiência pra vocês? Eu acho que nós, eu vou usar aqui uma expressão que eu acho maravilhosa, a expressar quando a comunidade, essa comunidade que é tão diversa, que e muitas vezes é muito desunida, distante, porque assim, a mesma arma que mata um, praticamente mata todos. Né? Então, os mesmos tensionamentos que nos empurram para a marginalidade, praticamente vêm do mesmo lugar. São destruição de poder históricas e que vivem com esse medo e que embutem esse medo a todo momento que a gente manifesta algum tipo de resistência. Então, assim, nós nos organizamos, e quando digo nós, é a comunidade LGBT, porque confesso, viu, Rosa, que eu aprendi e aproximei sem ter medo pessoas trans, consumindo conteúdo trans da internet, né? Pessoas do YouTube. Uma pessoa que me ajudou muito a entender que é a transexualidade foi a Mandy Candy. Foi a primeira trans youtuber que eu comecei a consumir o conteúdo dela e é uma pessoa que pra mim é muita referência. E daí eu fui emergindo dentro do mundo da transexualidade, né? Fui entendendo as questões de gênero. Quando eu fui me educando pra deixar de ser um transfóbico, né? Ainda da minha infraestrutura ainda carrego muita coisa transfóbica, mas que eu já venho procurando me educar ou decolonizar, né? Porque eu não quero ser um instrumento colonizador de ninguém. Então, assim, voltando a falar porque... Desculpa, gente, sei que eu falo muito. Não, falar. Sobre o Tá na Nuvem, eu quando comecei a consumir muito esse conteúdo e ver essa galera comentando e tal, e aqui na Teresina, Piauí, Nordeste, etc., eu não via quase ninguém comentando sobre isso de maneira aberta, era uma coisa muito particularizada nos campos universitários e em poucas salas, em um ou outro evento, uma ou outra roda, uma ou outra coletiva, então ficava uma coisa muito reservada, muito, e infelizmente até meio que elitizada, poucas pessoas tinham acesso àqueles coletivos. Então, assim, quando Tá na Nuvem, primeiro eu pensei assim, vou abrir um canal e assim, fui aprendendo as pautas, fui estudando sobre
as pautas e comecei a dialogar com as pessoas. E muita gente começou a pedir pra eu abrir um canal no YouTube na época. Só que como eu tenho muito problema com a minha imagem, com, sei lá, vergonha, enfim. Até hoje eu tenho muito problema com a minha imagem, que vocês não fazem ideia. Enfim. E aí quando eu conheci a plataforma podcast, então eu fiquei, então pode ser que eu consiga produzir, consiga falar, sem necessariamente ter que aparecer. E aí foi quando entrei na universidade, né, pra minha segunda graduação e conheci pessoas maravilhosas, que foi a Lorena, a Isis, que é a nossa drag Belém, e a Estácio, que há muito tempo a gente já se conhecia, e a gente começou a debater esse monte de coisa. Assim, só pra finalizar minha fala pra Lawrence e a Rosa falar, é desafiador falar desse lugar da infraestrutura de onde a gente fala. A gente não tem apoio, sabe? A própria comunidade, assim, não vou dizer todas as siglas, mas a própria comunidade não nos enxerga aqui, sabe? Ela não nos ouve muito mais pessoas de fora do que daqui. E não é falta de tentativa nossa. A gente dá a cara a tapa, vai atrás, a gente é rejeitado e vai atrás de novo. Mas assim, a gente não é ouvido, sabe? Eu confesso, e desabafando mesmo, isso a gente tem que fazer sempre, esforço triplicado para fazer qualquer coisa, para trabalhar, para estudar, para existir, para viver, para comer, para pagar conta, e produzir conteúdo digital das nossas pautas especificamente é um produto de resistência, né? E infelizmente não é tão consumível. Então assim, já chegou até gays branquelas e safadas vem dizer, porque você não fala de cultura pop, você só fala de militância. A gente não quer falar de militância, a gente não quer ouvir militância, mas a gente vai militar mesmo assim, apesar dos streamers não serem tão altos, né? Realmente quando a gente fala futilidade no podcast, e a gente fala muito sobre isso, né, Lorena? Mais pessoas dão o streamer, mas quando a gente vai dentro das pautas necessárias de discussão, a gente não tem tanto streamer, pior ainda apoio. Então é tudo mesmo na raça e na resistência. Parece que ele prefere não ouvir aquilo, tá ligado? Que machuca, as pessoas tendem a não ouvir, né? A verdade. Continuando o que o Jefferson tava falando, como a gente começou do início do podcast, né? A gente se conheceu na universidade, como ele falou, e no curso que eu faço, que o Jefferson também fazia, né? Agora ele é mestrando, é o curso de pedagogia. A gente tá na Federal, e o que acontece dentro do nosso curso? A gente tem um estereótipo dentro, que é de meninas boazinhas da igreja, que vão de calça, que é aquele estereótipo de feminilidade, o que você deve ser, o que você não deve ser. A palavra é varoa, descobri esses dias, é varoa. Das varoas. Não, o pior que é verdade. Chegou no primeiro dia de aula, todo mundo se apresentando. Por que você quer pedagogia? É porque eu tô no grupo da igreja. Nossa. E eu fico com as crianças, não criticando. Eu criticaria. Mas todo mundo da minha sala disse. Aí a gente não se encaixou muito bem, porque primeiro dia de aula eu fui de chinelo, de short, com a blusa do Mickey toda rasgada, e as meninas tudo bonitinha, de sandalinha, e eu não me senti bem. Aí eu e o Jefferson e os meninos começamos a conversar sobre isso, sobre coisas que afetavam a gente. Aí a gente migrou pro podcast. Você vê como o podcast é uma mídia que tem essa abrangência, né, cara? A gente tá cada vez mais descobrindo isso, é muito importante pra gente aqui no Brasil, essa descoberta da mídia. Eu imagino que o caminho da Rosa foi totalmente diferente, né? Então, gente, foram vários processos. Eu entrei na universidade quando tinha 17 anos, estudei Teoria Crítica e História da Arte, e foi mais ou menos no mesmo período que eu tava transicionando, e aí me deparei com transfobia institucional, vulnerabilidades financeiras. Eu moro no Distrito Federal, então eu pegava 3 ônibus pra chegar e 3 ônibus pra voltar. Então tinha todas essas questões, sabe? Questão de classe, questão de gênero, questão racial. Isso tudo acabou afetando, sei lá, minha saúde mental. Mas eu gostava muito de produzir vídeo. Percebia que existia muito essa questão do ódio ao feminino, sabe? Ainda mais enquanto estava transicionando. Então eu consegui presenciar, sei lá, as diferentes leituras na sociedade. Quando a sociedade me lia enquanto um homem gay viadinho, as pessoas me tratavam de uma forma. A partir do momento que, tipo, eu comecei a transicionar, tomar hormônio, as pessoas começaram a me ler de outra forma na sociedade, eu comecei a sentir o peso da transfobia institucional e toda essa questão patriarcal mesmo do ódio ao feminino, que eu acho que perpassa todas essas siglas e camadas, sabe? Quando vocês perguntaram mais cedo o porquê de muitos gays às vezes odiarem outros corpos que estão na mesma sigla, eu acho que tá muito conectado com essa questão do patriarcado. Então é isso, eu queria continuar criando, sabe? Eu era artista visual, ainda sou, e eu comecei muito nessa lógica de galerias de arte, mas às vezes eu sentia que minha arte ficava muito limitada ao cubo branco, sabe? E isso pra mim era um problema, porque eu mesmo fui entrar numa galeria de arte quando eu tinha 17 anos, eu não dialogava com a minha comunidade. Então eu queria dialogar com essas pessoas que se pareciam comigo, mesmo que se sentissem sozinhas e estivessem em outras comunidades, outras quebradas e tal. Então foi quando eu comecei a criar conteúdo na internet, lá em 2016. Falava muito dessa questão, assim, de gênero,
gênero, de artes visuais, falava muito das minhas vivências. Foram vários processos, porque eu não tinha muito conhecimento sobre comunicação e não tinha também as dimensões do quanto que o meu conteúdo estava chegando para as pessoas. Sei lá, o primeiro vídeo que eu postei era cantando uma letra de rap no Facebook e teve mais de 100 mil visualizações. E eu não tinha, tipo, o impacto de tudo isso. Mas aí o meu processo de lá pra cá foi pensar capacitação, mesmo que eu me afastei da universidade. E nesses processos de capacitação comecei a estudar muito sobre o mercado de criação de conteúdo, participei do YouTube Next Up, vários workshops, né, de criação, pré-produção, edição, isso tudo ajudou no meu processo de resgatar a minha autoestima intelectual. Foi algo que foi muito abalado durante esse processo de universidade. Daí em 2018 também fui considerada pela YouPix uma das pessoas mais influentes do mercado de criação digital e tenho trabalhado atualmente com parcerias com marcas, sabe? É um processo bem desafiador trabalhar com as marcas, porque muitas vezes as marcas esperam que eu me comporte de certa forma, mas eu sou uma pessoa, né? Sou um indivíduo, às vezes tenho a minha subjetividade, muitas vezes não me encaixo com o que várias marcas esperam. Então a minha sensação atualmente, ainda mais nesse período de pandemia, é que sempre vai ter uma trans mais comercial em relação ao que eu tenho feito atualmente, a forma que eu tenho defendido as paradas. Ainda mais porque o rap também é uma linguagem muito marginalizada, né? E paralelamente com toda essa questão da criação de conteúdo, eu tenho feito música, né? Tenho produzido rap desde 2015. E isso já me coloca em outro lugar enquanto artista, sabe? É um lugar muito de cura mesmo. O meu primeiro EP eu falo muito sobre as minhas dores enquanto mulher trans. Trago muito esse processo de sentir raiva e como a gente pode transmutar essa raiva mesmo a partir de artes. Às vezes quando você tá com vontade de fazer uma parada que às vezes não é certa, e em vez de você fazer isso, você senta, escreve um som. E atualmente eu tô em outros processos, sabe? Trabalhando no meu segundo EP, que é patrocinado pela Ultra, que é uma organização, União Libertária de Mulheres Trans e Travestis. Caralho, que da hora. Trabalhado não só com publicidade, mas pensando nessa questão de defesa dos direitos humanos, pensando em comunicação nessa perspectiva com organizações internacionais. Porque é isso, se eu for depender de publicidade, eu vou ter que me moldar. Como vários momentos eu já tive a oportunidade de fechar parcerias e contratos com agências. Não sendo quem você era. Justamente, queriam, sei lá, que a minha carreira fosse pra um lugar onde não necessariamente era onde eu queria estar. Falando em termos de som mesmo, eu quero cantar rap, sabe? Funk. E às vezes as pessoas queriam que eu entrasse pra um outro lugar mais pop, que não necessariamente é o que eu quero. Apesar de respeitar artistas que trilham esse caminho. Claro. Você acha que, tipo, ultimamente o que eu tenho percebido, apesar de eu não ser, tipo, de publicidade, nada assim, manjar muito, percebi que existe um movimento na publicidade no geral que é abraçar, talvez, o Pink Money, essa parada assim, tipo, não, a consciência social da internet tá uma coisa tão incrível, a gente tem que sempre ter um cuidado maior. Você acha que isso acabou, tipo, abrindo espaço pra assim, não, pô, vamos investir nessa artista trans, por exemplo, que é mostrar que a nossa marca tem consciência social, enfim, alguma coisa nesse sentido. Você acha isso negativo? Ou você, tipo, mano, eu vou surfar nessa onda, aproveitar que tá tendo e com isso eu vou conseguir passar uma mensagem, ser mais exposta, enfim. Qual é a sua percepção em relação à publicidade e arte e a relação com isso em relação à sua briga por direitos humanos, por exemplo? Então, tipo, eu sinto que no passado era muito mais restrito todas essas questões, principalmente falando em mídias tradicionais, porque as mídias tradicionais sempre trataram corpos LGBTs, corpos trans, de uma forma muito de chacota, né? Eu lembro de crescer vendo, sei lá, pessoas trans sendo sempre motivo de piada ou motivo de marginalização em programas de jornalismo policial, por exemplo. E eu acho que isso sempre contribuiu para essa visão marginalizada que nós temos atualmente na sociedade, sabe? E eu acho que com as novas mídias e tal, isso expandiu um pouco, porque mudou um pouco essa lógica de comunicação, a lógica de publicidade, né? Atualmente as publicitárias e as agências estão pensando muito nessa lógica de bolhas, de como dialogar com comunidades, né? Às vezes uma pessoa que tem menos seguidores consegue transmitir a mensagem da marca muito melhor do que uma pessoa que tem 3 milhões de seguidores, mas é uma pessoa escrota, né? Então isso abriu, com certeza, várias oportunidades para mulheres trans na publicidade, mas eu acredito que ainda tem um longo caminho, sabe? Porque, como eu falei mais cedo, acho que tudo isso envolve questões políticas mesmo, ideologias políticas, às vezes muito conservadoras, que estão no poder atualmente e fazem de tudo para silenciar esses corpos. Essa semana, por exemplo, eu vi as pessoas se mobilizando contra uma PL, que era uma PL que proibia LGBTs na publicidade, envolvendo, sei lá, crianças, né? Aqui em São Paulo isso. Começou esse papo aí, horroroso. Pois então, tipo, acho que esse exemplo exemplifica o tanto que ainda temos que caminhar pela frente, sabe? A luta tá muito grande, né? Porque o pessoal tá tentando destruir todo o avanço que foi feito agora. De uma forma institucionalizada, e o que é pior, né? Porque isso
é muito perigoso, justamente. E além disso, a publicidade atualmente eu acho que pensa corpos trans e às vezes fazem muitas campanhas que na minha perspectiva são muito estereotipadas, que pegam apenas essa caixinha, né? Precisamos de uma mulher trans negra periférica. Quem vai ser? Será que vai ser a Linda Quebrada? Será que vai ser a Rosa Luz? Será que vai ser a MC Delacroix, a MC Chuchu? E eu acho que às vezes isso acaba, tipo, invisibilizando um pouco as nossas subjetividades, sabe? Por isso que eu luto muito pela proporcionalidade, porque para que tenham pessoas trans e negras também trabalhando nessas agências, né? Criando essas campanhas e tal. Entra um pouco naquilo que o Jefferson falou, sobre eles aceitarem se estiver dentro do perfil que eles querem, né? Só. Eu quero dentro desse perfil pra ser útil pra mim, então eu aceito isso. O que acontece com muitos LGBTs fora daqui de Teresina, né? A gente já foi até meio que convidado e já dialogaram pra gente se a gente não pensava um dia de sair daqui, como a grande maioria de jovens precisam fazer, pra poder ter um tipo de visibilidade. Algumas pessoas já comentaram isso com a gente, né? Só que, claro, a gente tem nossas vivências e a gente não gostaria de sair, porque de fato a mídia aqui, ela é muito reservada, fechada e machista ao extremo. Aqui eu conheço pessoas assim próximas que morreram por crimes LGBT-fóbicos, pessoas da minha família, inclusive, que nunca apareceram em lugar nenhum porque a família abafa o caso, literalmente, sabe? E assim, quando se tem algum tipo de diálogo conosco, são em datas comemorativas, né? No período do mês Orgulho, aqui em Teresina e no Piauí como todo, a gente tem o movimento Matizes, do grupo Matizes, que é histórico, o movimento LGBT nacional, foi uma das primeiras associações LGBTs puxadas por mulheres lésbicas, inclusive, isso precisa ser dito, e por bichas, gays, negros, isso também precisa ser dito, ficar aí na história, né, que foi puxado por essas pessoas, por esses grupos extremamente marginalizados, porque, mais uma vez, né, o G não carregam a coisa, sustentam o que deveria sustentar, ter a consciência de classe. Mas, assim, aqui, quando acontece algum tipo de campanha, manifestação, existe aí uma collab, ou é nessa perspectiva da LGBT ser um chaveirinho, né, na comunicação, colocado realmente como uma figura exótica nas televisões, ou ele é representado realmente como um corpo marginal. Por exemplo, quando se mata uma travesti aqui, ninguém vai atrás do nome dela, ninguém vai querer saber a história dela, simplesmente a comunicação retrata, travesti encontrada morta. O nome é Rafael, o nome é Samuel, de fato. E aqui, inclusive, tem um colega que ele fez, inclusive, acho que o TCC dele dentro dessa linguagem, dentro dessa pesquisa, desse recorte. Mas o que eu queria falar era isso, que muitas vezes a gente é chamado para falar dos nossos lugares de dor, nós somos chamados realmente em algumas épocas do ano, e o nosso dia, nossa história, nossas trajetórias e o que a gente precisa defender é o todo dia, que é a vida, né? A vida, a nossa subjetividade, as nossas vivências e as nossas necessidades. No Cadeão de Pinheiros, teve uma outra travesti que cortou o pênis e os testículos com aparelho de barbear, com um presto-barba desses. Quer dizer, uma pessoa para fazer uma coisa dessa tem uma motivação interna irreversível, não há como você evitar. Quer dizer, você tem que entender, primeiro começar a entender cientificamente o que acontece. Porque você acha que as pessoas acham que chegam numa fase da vida e aí dizem, bom, eu podia ser heterossexual, mas como eu sou sem vergonha, vou ser homossexual. Alguém pensa uma idiotice? Pensam. É assim que eles pensam. Porque isso é um desconhecimento total, porque a ignorância simplifica, não é? Essa parada que o Brunão comentou sobre o PicMoney e sobre as empresas estarem tentando procurar mais, eu queria saber, porque, de novo, eu tenho a perspectiva da pessoa que tá fora da sigla, que é ver que aqui no Brasil parece que tem um cenário forte de, pelo menos, artistas que estão abrindo essas portas, né? Eu acho que, por exemplo, a Pablo e a Glória Groove, elas abriram as portas, pelo menos, de novo, dentro da minha bolha social, a gente ouve muito, pro grande público, né? E aí eu queria saber, dentro do ponto de vista LGBT, se o Brasil, ele realmente parece que... É claro, eu sei do cenário terrível que a gente vive, mas é uma coisa que dá esperança pra vocês, toda vez que vocês veem uma artista assim, nova, ou um artista novo, enfim, ou é o tipo de coisa que vocês olham e falam, não, isso claramente é PicMoney, não tá mudando o cenário, o fato delas estarem fazendo sucesso, e tá errado o jeito que é feito isso. Então, gente, tem muitas artistas que eu acho que é totalmente PicMoney, ainda mais se a gente for parar pra estudar
estudar, tipo, quando a gente olha a trajetória das marcas, é possível perceber que, sei lá, poucas marcas tratavam a temática LGBT há poucos anos, e se a gente olhar hoje, quando chega algumas datas comemorativas envolvendo comunidade LGBT, cada ano que passa, muitas marcas estão falando cada vez mais disso, virando mesmo uma agenda, e que eu acho que isso é bom, positivo, porque nós somos plurais e estamos aqui existindo na comunidade desde sempre, né? Mas por outro lado, eu sinto que também tem esse movimento do Pink Money, sabe? De ter artistas que estão extremamente em conexão com essas mudanças de mercado. Inclusive, existem várias agências que se localizam em São Paulo, em sua maioria, que agenciam a carreira dessas artistas, e a maioria dessas agências tem o contato direto com as pessoas que são da publicidade, né? Então, às vezes, é uma construção de carreira que está muito conectada com esse movimento da publicidade, e no final todo mundo acaba lucrando. A artista que é LGBT, a agência, as marcas. Então, é importante ter sempre uma visão crítica, porque eu não acredito que a publicidade vai ter o poder de resolver todas as questões sociais, sabe? E eu foco muito mais nas artistas que estão no rolê independente produzindo atualmente, sabe? Eu conheço muita gente fazendo músicas assim que são extremamente o oposto da questão comercial, mas são LGBTs e que pra mim me tocam muito mais do que artistas mais comerciais que estão nessa onda, sabe? Do Pink Money. Mas você acha que é importante, tipo, ter seja pra abrir espaço ou até em relação de representatividade mesmo? Tipo, com certeza. Pra lembrar que existe. Eu acho que é importante, eu só acho que não é suficiente, saca? Entendi. E aí, isso pra música, mas aí pro pessoal do Tá Na Nuvem, rola essa parada com podcasts? Não, né? Porque pelo menos assim, eu tento me manter o mais longe possível da podosfera, é um lugar que eu odeio. Apesar de fazer podcast já há muitos anos. O negócio não existe, certo? Tipo, pelo menos eu não sei de nenhum nos top 50, top 100 que seja um podcast LGBT ou que pelo menos foca nesse tipo de assunto. Não existe, tem alguns. Certo? Acho que top 100 tem um. É o Filhos da Grávida de Taubaté, que é o Edu, o Felipe e a Maíra Medeiros. Eles são LGBTs e tem alguns diálogos, assim, eles falam de muita coisa, de vivência deles e etc. Bem perfil do que é o canal deles, mas eles estabelecem, assim, alguns diálogos sobre. Mas, assim, pelo menos militante mesmo, assim, não existe, né? E deveria. Certo. Eu acho que também é uma outra questão, para além de militância também, né? Tipo, porque às vezes nem nos colocamos nesse lugar também. Mas acho que às vezes é interessante pensar a comunicação para além, tipo, dos grandes eixos, saca? Porque eu acho que isso é uma parada que atualmente também, eu acho que é um problema, porque quando a gente vai pensar no mercado de criação de conteúdo, a maioria das oportunidades estão concentradas em São Paulo. Eu mesma, tipo, enquanto criadora de conteúdo, a maioria dos trabalhos que eu faço é em São Paulo, ou com pessoas de São Paulo que fecharam esse trabalho pra mim, ou às vezes aqui em Brasília, né, onde eu moro no Distrito Federal, mas com galera de São Paulo, por isso que eu me mudei pra aí e tal, mas voltei pra cá na pandemia e isso ainda é um desafio. Impactou com certeza os meus trabalhos, as oportunidades, já perdi alguns trabalhos por não estar em São Paulo, sabe, nesse período. Inclusive, tô pensando em voltar, for minimamente seguro. É foda mesmo. Porque a cidade acabou me acolhendo e eu gosto muito dessa dinâmica e, infelizmente, eu gostaria de, tipo, viver numa realidade onde eu não tivesse que sair de onde eu nasci e tal, pra poder trampar com as coisas que eu gosto, mas com a atual conjuntura, eu me sinto feliz de ver uma cidade que me acolhe e que eu possa ter uma narrativa diferente da que a cidade atualmente aqui me oferece, sabe? Mas é legal que você falou de algumas mídias diferentes, eu queria entrar nesse papo aí, de novo, sobre a ideia de produção de conteúdo. Existe uma diferença, certo? Entre, especialmente o Jefferson falou, que ele tem um problema com a imagem dele. A gente aqui do Zcast, a gente também nunca gostou de fazer isso, mas é claro que a gente não sofre preconceito, então é muito mais fácil. Mas o ponto é, o que vocês sentem que é a diferença entre uma mídia que é, por exemplo, podcast ou a música que não vem em você? Então existe, não sei se existe um julgamento menor, se existe um distanciamento menor do público, ou se vocês preferem fazer vídeos e lives e aparecer em propagandas e afins, porque vocês acham que o contato é maior. Como vocês sentem a diferença da produção desses dois tipos de conteúdo? Quando a gente tava gravando sobre essa temática, né, esse aqui é o segundo episódio, a gente falou com várias mulheres produtoras de conteúdo também. Algumas coisas que, por exemplo, elas comentando ali, e são coisas que são meio que sabidas, por exemplo, de assédio, abuso, a gente sabe que a internet é extremamente tóxica quando ela quer. É uma experiência, talvez, porque a gente ainda não é extremamente grande, mas nosso público geralmente é muito fiel, porque a gente faz há muito tempo e tal, e a gente nunca teve nenhum tipo de loucura, assim. Então, comentário bizarro, ou falar alguma coisa, porque falar, por exemplo, da nossa aparência em relação ao conteúdo. Geralmente, quando a gente grava um vídeo, ou grava um podcast, a gente tenta pegar um conteúdo complexo, estudar uma parada histórica, por exemplo, ou falar sobre o histórico de drogas, que tem ciência no meio,
ou falar de algum filme, uma parada mais profunda e tal. E geralmente as pessoas interagem com a gente falando sobre o conteúdo e não sobre a gente, tá ligado? E conversando com essas meninas, a gente percebeu muito essa história. E eu falei, caralho, que foda que é você escolher fazer isso, você escolher se expor na internet, sabendo que teria isso. Eu não sei se eu teria a mesma coragem, tá ligado? E as pessoas vão focar mais em quem você é do que no que você tá falando. É por isso que eu queria saber. Pois bem, vamos lá. Então, o nosso podcast sou eu, que sou um homem gay branco, cis. Tem a Stay Sinistra, que é uma drag, é um garoto gay negro, né, que é o Estácio, um beijo. E também a Kaliane, que é a nossa padrãozinha, a cota hétero do rolê. Que tem uma inclusive, quando é pra aparecer assim, em vídeo, alguma coisa, sempre é ela que aparece. Olha aí. Entendi. É proposital. Ela já lida com a imagem dela de uma forma melhor. Caramba. Exatamente por isso. E aí o que a gente observa, respondendo a tua pergunta? A Kaliane, ela é elogiada diretamente. A Kaliane, ela é muito mais seguida diretamente. O meu Instagram, por exemplo, é fechado. Que de fato eu ainda não sei lidar. Acho que eu nem gostaria de lidar assim de maneira tão aberta com a minha vida, né? Mas assim, as meninas também, a Lorena. O meu também é fechado. É também muito seguida e stalkeada. Não sou, não. Que ela é uma gostosa mesmo. Minha amiga. Mas assim. Meu Instagram. Assim, só pra finalizar, amiga. Eu não. Assim, pelo menos comigo e com a Stace, se bem que ela é safadona também, mas com a gente não rola tanto esse lance do assédio, né? Se tem hater, não sabemos. Porque assim, nós somos muito pequenos, pelo nosso lugar de existência, pelo nosso lugar de distância mesmo. Acho que a gente até é muito pioneiro. O pessoal da revista Exatamag até entrevistou a gente porque ficou muito surpreso com o nível do conteúdo, modéstia à parte. Com o conteúdo, com o nível do que a gente discutia e etc. Mas, e eles, inclusive foi eles que nos sugeriram, por que vocês não vão embora? Entendi. Mas é porque de fato eu pelo menos particularmente não tenho assim, infelizmente o podcast como a minha prioridade de trabalho, né? Eu vejo ele muito mais como uma extensão, como uma maneira de manifestar minha resistência, mas eu vou galgando aqui mesmo meu caminho profissional como professor, né? Que é é a minha profissão e eu tô tentando aí irritar nela também pra poder garantir o ganha-pão, né? Sim. Vai, amiga, fala que te cortei. Amiga, é porque assim, eu não sei os meninos, mas o que acontece? Comigo, eu não me exponho tanto. Na verdade, eu acho que isso acontece até com o Jefferson também, que a gente já discutiu sobre isso várias vezes. O motivo da minha não exposição é porque, assim, Teresina é uma cidade tóxica, desculpa a palavra, é nós pra caralho, entende? E, principalmente no meio LGBT. Aqui tem muita a questão da exigência de feminilidade, tem muito da questão da exigência de aparência no meio LGBT. Então, eu procuro me manter privada. O meu Instagram, ele é privado, eu tenho poucos seguidores. Eu não sei se até que ponto que isso é ruim ou que isso é bom, mas eu quero me manter privada desse meio, entende? Pra que eu não me sinta julgada. Porque, assim, querendo ou não, quando as pessoas te apontam, tu começa a tua autoestima, ela é abalada ao mesmo tempo. Sim, pode crer. Eu opto por não me expor tanto assim por causa disso. Nem tanto pela questão de assédio, porque eu sei que eu sou uma tremenda gostosa. Mas é isso. E a Kaliane também, como o Jefferson disse, ela é nossa cota. É aquela padrãozinha branca, cabelo liso. Amiga, não tô falando nada, tá? Eu te acho linda. Te acho linda. Então, mas o que eu quero saber dessa parada é assim, vocês sentem que, de repente, se vocês aparecessem mais visualmente no conteúdo, e é claro, né, com público maior, rolaria muito mais ódio. Tipo, provavelmente apareceria mais hater do que se aparece uma hétero que é mais dentro do padrão, certo? É isso, tipo... E dentro disso eu quero puxar pra Rosa exatamente porque ela faz parte da música, né, cara? E a música eu acho que é um negócio que é muito mais ainda mais distante que o podcast. E é mais modelo também, né? Então a exposição total. Né? Então, tem os dois lados, ela tá nos dois extremos. Verdade. Nossa, gente, tem que pensar. A gente é viralizar da maneira mais negativa possível, porque aqui tem umas páginas de humor que não tem nada de humor, sabe? São haters assim, violentos. E com certeza é onde a gente iria aparecer primeiro, sendo rechaçado por todo mundo, e essa cidade maldita é pequena. Ai, meu Deus, eu tô muito aquela moça do meme lá do carnaval. Eu amo minha cidade. Eu, na primeira oportunidade de sair dela... Foi o que eu fiz na Bahia. Eu ter falado pra ela que eu era lésbica foi
mais ou menos eu ter falado pra ela que eu tinha matado alguém. E aí ela falou, eu não quero você mais aqui em casa. E olho pro lado, tava meu pai me olhando assim, do outro lado da rua. E eu pensava muitas vezes em me suicidar. Você vai pro inferno, você sabe disso. Não sei nem por onde eu começo, porque aqui onde eu moro é também cidade muito pequena. Tipo, eu saio na rua, só tem distribuidor, igreja evangélica e, sei lá, bois e cavalos. Tô produzindo na internet, velho, desde 2016. E eu trago umas letras muito pesadas muitas vezes, assim, foram vários processos. Depois vocês escutem, quem não conhece meu som. E paralelamente à criação de conteúdo, assim, em vários momentos eu me expus bastante, porque eu fazia muitos vlogs, muitos vídeos e também várias performances. E antes de eu criar conteúdo, eu vinha muito de um rolê anarquista, um rolê muito, velho, performance radical. Fazia performances assim, velho, que a gente conectava muito com pesquisas que envolvia pós-pornô, que é um conceito, um movimento das artes que pensa muito o corpo, a nudez, a pornografia, para além dessa pornografia tóxica que a gente vê a sociedade consumindo, saca? Sim. Então era muito corpos marginalizados, às vezes subvertendo todas essas linguagens. E então eu vejo muito desse rolê, da radicalidade nas artes. E aí eu experimentei isso de várias formas, só que nem sempre foi fácil. Tenho vários haters e várias pessoas que admiram muito. Pra mim é muito o espectro da pessoa que fala, hoje, sei lá, eu tava me sentindo muito mal, queria me matar, mas vi teu vídeo e, sei lá, mudei de ideia. E da pessoa que vai falar, eu vou te matar a próxima vez que eu te encontrar. Tipo, já recebi milhares de ameaças nas redes sociais, saca? Mas você já tá num ponto que isso ainda te maltrata ou agora a gente dá energia? Tipo assim, o que eu tô fazendo é importante mesmo. Por causa que tem um filho da puta desse, eu preciso continuar fazendo o que eu faço. Então, pra mim foi o exercício de entender que eu sou uma pessoa para além do que tá acontecendo nas redes e também de pensar, tipo, de forma profissional a criação de conteúdo. Atualmente, pra mim, é tudo muito performático. Existe eu enquanto pessoa, Rosa Maria, que estou aqui existindo na minha quebrada e sou várias. E também existe, tipo, a Rosa que tá nas redes sociais, a Rosa Piranha, que tá postando nudez aí. Tipo, se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver eu rebolando a minha raba, usando uns harness, saca? Atualmente tô pensando em vender umas fotografias no OnlyFans, mas paralelamente fiz tantas parcerias de podcasts que também penso em lançar um podcast, né, galera? É verdade, E tô pensando nessas estratégias de renda passiva, saca? E tô, sei lá, sobrevivendo de criação de conteúdo desde 2018, que eu consigo pagar minhas contas e pá, tipo, não sou rica, moro numa quebrada, tipo... Ainda, não é rica ainda. Ainda. Esse é o pensamento. Chama, gente, chama. Joga pro universo. Eu só falo que é foda porque, tipo, sei lá, a gente tá na nossa vida aqui, privilégios, enfim, na loucura total, fazendo conteúdo, tipo, a gente faz, o que a gente faz aqui é extremamente underground, tá ligado? Quando a gente para pensar, eu e o Slow, a gente teve banda underground de metal e loucura, a gente sabe como que é o trampo, então, tipo, isso a gente meio que vem desde a adolescência, meio que criando isso, a gente adora criar coisas underground e fazer você mesmo, aprender a editar, aprender a fazer as paradas e tal, que dá muita energia às vezes, quando você tá no dia a dia, você já virou aquela rotina, tem podcast pra gravar, tem vídeo pra gravar, tem não sei o que lá, a gente tá fazendo pauta, estudando pra coisas e tal, e tipo, quando você vê uma mensagem do cara assim, cara, meu dia tava uma merda, e eu ouvi o podcast de vocês, e me animou pra caralho e tal, isso dá uma energia muito positiva, só que o que é foda de pensar pela sua fala é porque a gente nunca teve esse outro lado. Ninguém nunca falou assim, mano, vou matar vocês, vocês são uns lixos. Por quem você tipo, eu não consigo nem conceber como seria eu recebendo isso, porque eu acho que meu psicológico vai ficar muito abalado. Mas eu queria, tipo, entender de alguém que recebeu uma parada dessa, por exemplo, tipo assim, primeiro comentário que você recebeu dessa forma do nada, você tá começando a criar conteúdo na internet, pô, isso aqui, e vem a primeira pancada, assim, tipo, eu queria entender como que foi essa aceitação, é uma palavra feia, né, mas como que você reagiu a isso? No começo foi muito difícil, porque eu acho que a tendência às vezes é a gente focar muito mais nas coisas que são negativas do que nas positivas, então às vezes, sei lá, de 100 comentários positivos, tinha um comentário de ódio, de ameaça, e às vezes é muito mais fácil a gente focar nessa ameaça de ódio, saca? Mas depois de um tempo isso começou a virar algo frequente em vários níveis, dependendo do tipo de conteúdo que eu produzia, e aí eu fui testando e brincando com isso mesmo, enquanto artista, por mais que muitas pessoas fiquem confusas muitas vezes, né, em quem tá consumindo, porque muitas pessoas não conseguem entender que às vezes é uma parada muitas vezes performática, a forma que eu me coloco e tal, mas ao mesmo tempo eu tive que fazer muita terapia mesmo pra ficar de boas, e isso cresceu a partir de várias outras questões, tipo, ano passado eu fui vítima de fake news. Caralho. E
a gente vive numa sociedade, e até falar essa palavra, né, vítima, é um problema. Tem gente que não gosta, né? É um problema em falar sobre isso, porque eu sei que é realmente uma parada que é arquitetada, né? E que envolve, tipo, inteligência artificial, envolve questões políticas. E a fake news que criaram sobre mim é que eu era uma terrorista financiada pelo Banco Bradesco. Não, mas nem sentido isso, cara. Pô, eu lancei uma música que tinha uma ilustração que era muito radical, então entrava muito nessa coisa da arte do gore, que muitas pessoas não entendem, né, o gore. E era eu segurando a cabeça de um cara branco decapitado que parecia muito o presidente, mas era uma ilustração. Pena, hein? Entrava muito nesse universo das artes. Né? Amiga, ali era tu, meu Deus, icônica, rainha, eu queria estar no teu lugar, garota. O rolê da voz, né? A gente não consegue ver o rosto, né? Se vocês tivessem visto o rosto. Todo me tremendo. Enfim, gente, é isso. Pessoas da extrema direita compartilharam essa fake news, tipo, foi ameaçado pessoas que estão hoje no poder, saca? Então fiquei pensando realmente que eu poderia morrer real. E isso é uma parada que às vezes, até hoje vem esse rolê, que eu posso ser assassinada. E isso é um poder de, tipo, essas articulações, saca? Mas ao mesmo tempo eu tô muito tranquilo em relação a isso, porque estou aqui, né? Eu converso muito isso com a Lorena, né? E a gente conversava muito assim, amiga, e se der certo esse negócio? E se a gente se mega expor? E se mega a gente se apresentar? Então, assim, a gente já vem passando por tantos lugares de sofrimento, de fato. Por fato de ser gordo, por fato de ser gay, no caso, ela por fato de ser pan, de ser mulher, de ser negra, e tantos outros processos que a gente tenta se blindar. E às vezes eu penso que isso tem atrapalhado até o nosso processo de criação no Tá Na Nuvem, né? Porque a gente vai, mas a gente acaba segurando algumas coisas até mesmo por questões do tempo. Mas eu confesso, até por questões de medo mesmo, sabe? Claro. De uma mega exposição e que a gente talvez não esteja preparado. Acho que é um exercício mesmo, porque eu consigo me identificar com essa questão do medo, sabe? Ainda mais depois de ter sofrido várias ameaças nas redes e tal. Mas eu acho que às vezes é muito sobre entender mesmo que, sei lá, a gente tá sempre em constante movimento, saca? Estamos sempre em constante transmutação e ainda mais criando nas redes de uma perspectiva, independente. Quem nunca falou uma merda nas redes sociais, gente? Eu já falei várias, saca? Se um dia eu entrar num BBB, quantas nudes minhas não vão vazar, sabe? Toda semana eu tô mandando uma nude. Então é tipo, às vezes é sobre entender que cada plataforma pode oferecer uma coisa pra nós, dependendo se a gente tiver uma visão de negócios. Essa visão mesmo, tipo, de o que cada plataforma pode nos oferecer e entender como a gente pode trabalhar com essa questão da imagem, no sentido que a gente possa proteger, sei lá, nossa individualidade e também existir. Porque, querendo ou não, se você grava um vídeo, não é muito diferente de um podcast, no sentido de que a gente vive 24 horas e a gente tá aqui para 2 horas da nossa vida, 20 minutos. É um recorte, né? É um recorte, saca? Acho que você ter, tipo, todo aquele estudo de história da arte e tal, esse background, você acha que tendo esse entendimento te ajudou a lidar com essa parada toda? Eu acho que sim, porque eu venho desde das artes, eu trabalhava performance, então acho que isso me ajudou de certa forma e, tipo, eu sempre trabalhei essa questão das artes visuais nas redes sociais, então eu pretendo continuar sendo essa vibe. A gente tá chegando no limite aqui do horário, acho que é legal a gente fechar, pra também não ficar ocupando vocês. Eu queria agradecer de novo a presença de vocês, eu sei que tem muito papo que a gente não conseguiu abordar, mas eu espero futuramente chamar vocês pro podcast que não seja especificamente sobre representatividade, pra gente poder falar de outras coisas e abordar mais também a carreira de vocês, que eu acho que é muito da hora. Então, eu queria agradecer de novo o pessoal aí do Tá Na Nuvem. A gente que agradece, gente, foi maravilhoso. A gente que agradece. Cara, eu tô tão feliz. Deu tudo certo pra hoje, meu cachorro não latiu. Olha, tudo conspirando pra dar. O cachorro da Lorena sempre aparece nas nossas gravações. Ele é nosso... Ele já faz parte do nosso elenco. Mas hoje aqui ele resolveu ficar bem caladinho. Olha aí, me senti respeitado pra caramba agora, hein? E também, é claro, agradecer a Rosa Luz, cara. É muito importante ter gente assim que sabe do que tá falando e que participa de outras coisas. Pra gente é muito importante, como a gente é só podcast, tá ligado? É legal porque a importância do que vocês fazem, né? Porque no último ano, mais ou menos, eu tenho entrado mais em contato com produção de conteúdo, né? Da comunidade, né? Uma parte da nossa pauta foi sobre isso, né? Pra ti. Inclusive, eu tô aumentando a quantidade de conteúdo que eu consumindo. E isso eu tô aprendendo demais. Tá Na Nuvem é um podcast que eu ouço, a gente já conversa há um tempo, então já conheço a dinâmica do pessoal, os temas. Tem uma pessoa que é minha professora, apesar dela nunca ter me visto na vida, que é a Rita Von Hout. Ah, ela é foda. Eu amo os vídeos do Tempero Drag, eu assisto todos. Cara, minha também, acredita? Cara, ela me ensina toda semana,
aprendo coisas novas, é importantíssimo demais. E a Rosa Luz agora também é um conteúdo que eu tô acompanhando. Então, assim, essa era nosso objetivo aqui nesse podcast. Era pegar o nosso público e dar pra eles também um pouco desse input, né? Tem muitos ouvintes nossos que a gente sabe que não conhece, que tem dificuldade de compreender, que às vezes a gente fica mesmo pra trás no nosso próprio esforço pra aprender mais. Então, a produção de conteúdo online, a internet possibilita isso de uma maneira mais dinâmica, de uma maneira ali no seu dia a dia, você conseguir absorver essas coisas, né? E é uma luta, como vocês falaram, vocês estão na linha de frente pra isso, né? Então, é só agradecer mesmo, né? E acho que a gente tentar passar o mínimo possível disso aqui nesse programa, a gente já vai estar satisfeito. Mas é isso, gostei muito de estar aqui, gostei muito das contribuições, acho que a gente poderia ter falado várias outras coisas. Infelizmente, sim. E é isso, caminhos abertos, gostei muito, quero voltar, gostei de conhecer o Jefferson e a Lorena também. Yes. Salve aí pra galera do Piauí, né? E bora. Amiga, tu não sabe, tu já foi tema das nossas discussões, do nosso grupo do Zap, e aquela tua foto é icônica. Pois é, bora debater. Uma honra. Show de bola. E, cara, igual a gente falou, né, cara? Vocês têm que voltar aqui pra gente falar de outros temas também. Por favor. Falar só disso, obviamente. Com certeza, viu? O podcast de vocês falam de The Walking Dead, olha, adoraria ter participado desse podcast. Não sei não, a gente ficou umas 4 horas gravando e foi puxado. Foi muito tempo. Olha, eu preciso dizer que eu amo também o tema cangaço, viu? Inclusive. Valeu. Massa. Eu tenho família que tá metida nesse rolo. Ih, rapaz, olha aí. Peraí, esse é um tema, hein? A gente só tem a agradecer, então. Vamos seguir com o podcast aqui. Muito obrigado, galera. E lembre-se que tanto no post quanto no nosso Instagram vão ter o arroba de todo mundo pra vocês seguirem. Sigam sim, deem apoio pra esse conteúdo que é muito importante. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. É isso aí, bicho. Que papo incrível, né, mano? O final pegou fogo, cara. Sim, mano. Sim, cara. E como a gente terminou o papo, eu lembro muito bem quando acabou o papo, a gente ficou muito empolgado. O pessoal que participou, ele gostou bastante. Falou, cara, consegui falar coisas ali e tal. A gente teve uma discussão que eu não tava esperando, foi mega legal. E o que eu acho interessante acho que a gente fala um pouquinho no papo também, que é colocar um público que não tá acostumado, né? Tipo, a ver, tá presente nesse tipo de discussão. Eu mesmo não tava tão acostumado assim, aprendi pra cacete, um monte de coisa legal. Mano, e você ouvir, né, cara? Ouvir é interessante. A galera gosta de falar pra caramba, mas parar pra escutar um pouquinho, tipo, falar, putz, então é assim que pensa, é assim que vai, não sei o que lá. E todas as complexidades, né? Quando a gente começa a falar da sigla, de né? garota dinamarquesa, bicho, tomamos na cara, uma coisa. Exato, doido, né, cara? A diferença de percepção. A maior tristeza realmente é que a gente não teve umas 4 horas pra grudar no pescoço da galera e deixar eles falarem, né? Exato, mas a gente teve um mais tempo com certeza, velho. Mas acho que esse é o grande ponto dessa que o Brunão falou, dessa série nossa, da gente ouvir também, né, cara? Da gente não só tá falando aqui o tempo todo, fazendo nossas pautas, mas a gente trazer a galera pra falar, eles falarem, né, mano? Isso que foi legal pra caramba. Foi muito bom, foi muito bom. E o Zcast é assim, né, cara? A gente gosta de consumir conteúdos, dar temas que a gente acha legal pra poder passar pros ouvintes e nada mais é do que a gente meio que tá estudando ao vivo, né, cara? A gente sentou pra ouvir esse papo e o ouvinte conseguiu ouvir também, que a gente tava aprendendo ali, tipo, simultâneo, tá bem legal. Espero que a galera esteja gostando dessa série, ainda tem 2 episódios ainda pra sair esse ano, que a gente vai trabalhar duro também pra ficar tão legal quanto esses últimos. E é isso, cara, se você tá gostando, se você tem feedback pra dar pra gente, pô, faltou alguma coisa, ou adorei que vocês falaram disso e daquilo, manda pra gente, cara. Por onde eles podem se comunicar com a gente? Cara, em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, tá tudo no link, @Zcast, só encontrar a gente. Tem nosso e-mail, republicazcast@gmail.com. E eu queria mandar um salve especial pra galera do Podcasters Unidos, que é um grupo que tá no Instagram, que é uma comunhão aí de vários podcasters, né, da podosfera aí do Brasil. Seria uma comunidade tal qual o Orkut? Tal qual. Onde a gente... Tem o Odeio Segundas-Feiras e o Podcasters Unidos. É isso aí. Então você vai lá e segue e acompanha os podcasts da rede, né? Tem vários e a gente tá lá no meio, juntando forças com a galera e é isso aí. Aumentando o brilho dessa estrela aqui. Podcast. E pra tudo isso aqui funcionar, cara, você tem que ser apoiador da gente, pô. Senão... É claro. Senão a gente, né? Usa muito, desfruta muito, nos ajuda demais pra continuar na caminhada. Esse apoio que a galera dá pra gente. E não só o apoio financeiro que você pode dar pelo apoia.se
FraseCast. Isso. E doar o valor que o seu coração mandar. Espero que o seu coração seja muito bondoso, muito grande, e mande dar um valor muito incrível. O Pix tá... Você deixa possa o Pix fazer isso aí pra nós. Exatamente. Pix ainda preferencial, mais. E além disso, também tem o contato do nosso grupo lá, a galera trocando uma ideia. Às vezes eu abro lá, tem 50 mensagens de nego conversando várias paradas. Eu falo, tá pegando, tá inclusive, doido. Esse mês aí que tá vindo, a gente vai preparar uma pauta exclusiva de um apoiador nosso, que ele ganhou o bolão. É verdade. Ele vai escolher o tema e fazer a pauta com nós, vai ser loucura, cara. Então vem fazer parte também, que vai ser louco. Apoie com tanto que você ama e nos amem. Cabulosa, pois eu quero me expressar, pois o sistema é fraco, querem nos exterminar. Respeita minha arte, pois eu sou um ser humano, não precisa me matar nem deusar. Mocota, tô fazendo minha parte, quero um mundo mais suave pra todos que tão no corre. Se não curte, só falar, não precisa ameaçar, pois aqui posso escutar. Muito diferente dos racistas que no fim dessa levada só vai me estereotipar. Tem falador que se atrapalha com meu tiro de navalha, travesti que não se cala, mete bala que engasga, engatando a tua mente e a vontade de lutar. Te chamou pras ideias.